Olá, sétimo ano, vamos lá para mais uma aula, onde hoje a gente vai falar um pouco sobre aí o Brasil na economia mundial. Vamos ver aí o desenvolvimento do Brasil, né, na economia do mundo. Então, o Brasil é um dos países, né, que apresentaram aí grandes índices de crescimento econômico no início da década, né? No entanto, aí por volta do ano de 2015, passou a enfrentar sérios problemas em virtude de uma crise política, né? Então, apresentava aí grande índice de crescimento, né, econômico, mas aí, devido a uma crise política, né, começou a enfrentar graves problemas. Então, com isso, a taxa de desemprego, né, chegou no início de 2017 a marca de 11,8%, tornando aí o país o sétimo colocado no mundo, né, nesse índice, né? Então, aí no ano aí de 2017, a taxa de desemprego aumentou bastante, né, trazendo aí o Brasil para uma colocação aí de sétimo lugar no ranking aí sobre a questão, né, da economia mundial. Então, vamos lá. A importância do mercantilismo na economia. Então, vamos ver aí por que essa importância aí do mercantilismo, né? Então, o mercantilismo foi uma política, né, econômica desenvolvida pelos estados europeus, né, nos séculos 16 e 18, né, que era baseada no absolutismo estatal e a empresa privada. Caracteriza-se pela interferência do governo na economia. Então, no mercantilismo aí, a economia, né, tem uma interferência do governo, tendo como objetivo estabelecer as diretrizes econômicas do Estado Nacional, onde aí teve a substituição do mercantilismo pelo liberalismo econômico, né? Então, deixou-se de existir aí o mercantilismo, passando aí para o liberalismo econômico, que quando fala em liberalismo econômico, quando aí não há interferência do Estado, né? No mercantilismo, há interferência do Estado na economia. Já no liberalismo econômico, não há a interferência do Estado na economia. Então, vejam essa diferença aí, né? Então, temos aí o esquema mostrando, né, que sabemos que no período colonial, o Brasil foi colônia de Portugal, né, tudo que produzia era para ser exportado aí para a metrópole. O sistema econômico global. Então, qual é o sistema econômico global que prevalece no mundo? Capitalismo, né, que é um sistema econômico adotado na maioria dos países, com exceção de Cuba e Coreia do Norte. Por que exceção de Cuba e Coreia do Norte? Porque esses dois são socialistas, né? Mesmo que não seja totalmente país socialista, mas prevalece ainda o sistema socialista, né? Então, há alguns princípios, né, que regulam o funcionamento do capitalismo, ou seja, algumas regras aí que existem para que haja regulamentação, né, ou seja, o funcionamento do capitalismo. Então, a gente tem aí a propriedade privada, que é a propriedade ou estabelecimento individual, né, ou coletivo, né, então, de posse civil. Então, cada um, né, é dono de sua propriedade. Tem aí a lei da oferta e da procura, né, que busca-se o equilíbrio entre a produção e a oferta de produtos, né, e a capacidade de consumo. Tem também aí economia de mercado, que o mercado aí é o principal regulador da economia, né? Então, o mercado é o principal regulador da economia, onde vai estar fazendo todo o desenvolvimento. E, por último, temos a divisão de classes, né? A divisão de classes sociais, que é um grupo social, né, detentores dos meios de produção, tem seu poder político e econômico, né, assegurando aí sobre o grupo que vende sua força de trabalho. Então,
temos aí a burguesia e o proletariado, né, onde aí a burguesia detém todos os meios de produção e o proletariado, né, tem aí sua força de trabalho, que é quem vai trabalhar para a burguesia. Então temos aí capitalismo, sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro, né? Então, um dos principais objetivos aí do capitalismo é o lucro. Países centrais e países periféricos, né? Então, vamos ver aí a diferença desses dois grupos. Então, países centrais, né, são as nações que estão na condução do seu funcionamento e que desempenham decisiva participação no mundo globalizado. Ou seja, são os países desenvolvidos, são os países que estão à frente da economia mundial. E os países periféricos, né, que são as nações que tomam decisões que afetam os países pouco influentes e possuem a economia pouco desenvolvida, né? Então, possuem aí uma economia pouco desenvolvida e esses países periféricos aí dependem dos países centrais. Em relação, né, a essa divisão dos países centrais e países periféricos, atualmente, né, os países centrais pertencem ao G8. Quais são os países que fazem parte aí do G8? A gente tem o Reino Unido, a Rússia, né, os Estados Unidos, Canadá, a Alemanha, Itália, Japão e a França, né? Então, tem aí o G8, quer dizer, o grupo dos países aí com um melhor desenvolvimento econômico, né? Que estão à frente da economia mundial, certo? Temos aí em relação ao Brasil, né? O Brasil aí, mesmo com o destaque econômico, né, que existe, que vem ganhando internacionalmente, não se enquadra como um país central, né? Então, o Brasil não é um país central, mas como um país periférico emergente, periférico emergente que está ainda no processo de desenvolvimento. O BRICS. Então, vamos conhecer um pouco sobre esse grupo aí. BRICS são países emergentes que fazem parte de um bloco político de cooperação, né? Recebeu a atenção dos países centrais. Esses países, apesar de subdesenvolvidos, estão em pleno crescimento econômico, tendo um objetivo aí desse grupo de países promover um maior poder, né, geopolítico frente aos países centrais. Que esses países centrais são os países que lideram o capitalismo, né, como já foi dito anteriormente. Então temos aí o BRICS. Quem é que faz parte do BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Então, esse grupo de países aí, né, apresentaram um desenvolvimento que chamou a atenção aí dos países centrais, ou seja, dos países capitalistas. E aí eles receberam essa denominação de BRICS, né, que são países que estão aí colaborando, né, para a economia dos países centrais. Então, são países mesmo subdesenvolvidos, mas que estão em pleno crescimento econômico, estão crescendo, né? E por isso chamou aí a atenção dos países capitalistas. Então, BRICS quer dizer Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Então, as iniciais desses países aí formou o nome BRICS. A economia extrovertida e internacionalizada, né? Então, o que quer dizer aí? Economia extrovertida é a que tem como prioridade abastecer o mercado externo, né? Então, a gente sabe perfeitamente que o Brasil, no período colonial, né, seu objetivo principal era abastecer o mercado externo, ou seja, abastecer a metrópole. É o caso do Brasil aí, como eu falei, né, no período colonial. Durante o processo de industrialização brasileira, o governo promoveu uma abertura econômica, né? Então, por que ele promoveu essa abertura econômica? Para poder
atrair, né, empresas estrangeiras com o objetivo de acelerar a implantação do setor industrial, né? Então, o objetivo do governo era fazer com que, né, houvesse aí a implantação do setor industrial o mais rápido. Por isso que ela fez essa abertura aí, né, das empresas estrangeiras no território. Então, a economia brasileira é internacionalizada. Por que internacionalizada? Como eu já falei, ou seja, ela é marcada, né, pela saída de riqueza gerada no interior do país, né? Então, a riqueza gerada no interior do país, ela é destinada ao mercado externo. Então, é por isso que ela é uma economia internacionalizada. O advento do capitalismo, né? Então, quando falamos em capitalismo, estamos nos referindo aí ao sistema socioeconômico que visa o lucro como finalidade principal. Tem aí, né, suas principais, né, suas principais funções, né, dentro do sistema, como a propriedade privada do meio de produção, né? Os bens materiais pertencem a particulares e não ao bem público. Então, quando fala aí da propriedade privada, já tá dando indício, né, do que quer dizer, que essa propriedade pertence, né, vamos dizer, a particulares e não ao público e não ao todo, né? Temos aí o capitalismo é dividido em 3 fases, né? Então a gente vai conhecer um pouco sobre essas 3 fases aí do capitalismo, onde primeiramente temos aí o capitalismo comercial ou mercantil, né? Que surgiu aí no século XV e XVIII, é também conhecido como mercantilismo, que é o que a gente viu lá no início, né? Dominado pelas grandes potências da época moderna, quem? Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e França, que através das grandes navegações exploraram novas terras e comercializavam escravos, acumulavam ouro e prata, né? Então, o objetivo do capitalismo comercial era esse. Temos aí também o capitalismo industrial, que surgiu aí no século 18 e 19, né? Durante a Revolução Industrial, com o advento aí das fábricas e dos incrementos tecnológicos gerados pelo uso do carvão e do vapor como fontes de energia, né? Então, no capitalismo industrial foi onde começou aí, né, todo o desenvolvimento tecnológico, como também a questão das indústrias, né? As indústrias começaram a se destacar aí nessa fase do capitalismo. E por último temos o capitalismo financeiro, que foi aí a partir do século XX, né, até os dias atuais ainda prevalece esse sistema capitalista, né, o financeiro, que foi logo aí após a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, né? Devido à destruição causada pela guerra, muitas empresas, né, especiais norte-americanas, passaram a exportar meios de produção e bens para todo o planeta. Movimento, né? Movimento que gerou o atual processo de globalização, tal qual conhecemos, né? Então, esse capitalismo financeiro aí foi tipo aí uma ajuda, né, que surgiu aí entre os países para poder restabelecer a economia dos países que foram devastados aí, que foram afetados pela Segunda Guerra Mundial. Então, como consequência do capitalismo, a gente tem aí a desigualdade social, né? Então, a desigualdade social, ela está presente aí em todos os âmbitos, né, nacional aí, trazendo essa grande diferença, né, entre a população. Então, em vez que o capitalismo
apenas visa gerar riqueza e não distribuí-las entre os membros da sociedade, né? Então, dessa maneira, grandes quantidades de dinheiro acaba concentrado numa minoria rica da população, né? Então, onde a minoria detém, né, de uma boa renda, a maioria fica aí sem poder desfrutar dos mesmos bens, né? Então, o capitalismo traz aí essa grande consequência, que é a desigualdade social, onde a prevalência, né, dos bens de produção está na mão da minoria e a maioria apenas observa, né, o desenvolvimento desses ramos, né, que conseguem ter um desenvolvimento melhor. Então, sobre, né, o Brasil e a economia e sua participação na economia mundial, são esses pontos aí principais. Próxima aula a gente vai dar uma continuidade. Por hoje é só e muito obrigada.